super bate-papo. Hoje vai ser um super bate-papo pesado, hein? Nós estamos aqui com Titio Brombrão! Aê, beleza! Comandante interestelar do Comando Nós! Aí, primeiro aí eu vou pedir pro... Nós vamos estar falando de heavy metal, da própria vida do Bronde, né? Um professor e tal, e do Titio Brombrão, que é esse apresentador do Comando Noise. Benê, dá aí seus primeiros cumprimentos, Benê. Tudo bom, tio? É um prazer recebê-lo aqui no Super Bate-Papo, e é um programa muito eclético, então hoje nós vamos falar de música. E, como disse o Douglas, música pesada. É isso aí. Vamos lá, ô Luiz. É isso aí, eu tava mesmo esperando conversar com ele, por causa, sabe que eu sou fã do Led Zeppelin, eu queria escutar mesmo o heavy metal de antigo, assim, né? E saber quais são as coisas novas no heavy metal. É isso aí. E aí, nosso companheiro Bronde, Titio Brombrom, pode cumprimentar a galera, Titio? E aí eu vou pedir para você só fazer o seguinte, dá para a gente aí como é que foi a sua trajetória, né? Ou seja, do Bronde ao Titio Brombrom, como é que você chegou nisso, né? Bom, primeiro, uma boa tarde aqui. Queria agradecer a todos da mesa, o Douglas, o Benê, o Luizão. Agradecer a Rádio Cantareira também, a Rádio Comunitária Cantareira. É uma honra enorme estar aqui, poder socializar um pouco da nossa história, da nossa proposta de trabalho. E agradecer também esse espaço aqui, que é um espaço bem democrático, bem humano e bem solidário, que é o que mais falta no nosso país. Então, a primeira coisa é o Comando Nós, que é o nome do programa, né? Ele surgiu há 25 anos atrás, em formato rádio comunitária, aqui na região de Osasco, né? Uhum. A gente trabalhou em três rádios comunitárias, né? A última delas era a Vitória FM, e era num formato muito mais humilde, né? E bem muito mais underground do que seria hoje, né? E naquela época não tinha vinheta, o programa era feito com vinil, com fitinha cassete, de vez em quando uns CDs, mas a gente conseguiu, durante 4 anos, né, conseguir fazer um programa em rádio comunitária, e aí não deu muito certo, porque aí depois começou um processo de caça às bruxas através do Dentel, que era o órgão que fiscalizava as rádios comunitárias e piratas, claro que muito mais por pressão das rádios grandes, FMs, né, que o processo de rádios comunitárias, que foi um furor na década de 90, né, principalmente o final da década de 90, incomodava muito, porque, querendo ou não, era uma forma de você democratizar a informação, democratizar a cultura e a arte, e tudo que democratiza muito sempre incomoda em nosso país, né? Então, a gente é oriundo desse processo, e aí a gente ficou num hiato aí de 20 anos fora do ar, aí coisas pessoais, né? Faculdade, casamento, mas isso, e aí virar professor, e nesse processo, mas eu nunca abandonei o metal, sempre curtia como fã mesmo, né? Não sou nenhum especialista, como muitos acham que eu sou nada mais, nada menos que um velho e novo e velho headbanger de sempre, mas sempre curioso e com essa proposta, né, de poder fazer um programa sem muitos rótulos, né, porque a gente tem uma proposta de trabalho um pouco mais de mistura dos estilos, né, porque aqui em São Paulo, principalmente, tem muito a coisa das caixinhas, né, isso eu já falei em várias outras lives, né. São Paulo tinha a caixinha do black metal, do thrash metal, do power metal, do speed metal, e não que eu também não fosse influenciado por esse processo também, mas eu sempre gostei da mistura, né, dos sons, dos estilos, né, e a gente voltou em 2017, já num formato web rádio, e Titio Brombrom é um apelido que eu tinha como professor, alunos de 5ª série tinham me dado esse apelido no início da minha carreira de professor, e aí quando eu voltei para o formato web rádio do Comando Nós, precisava de um nome, né? Então um nome artístico
vamos assim, de locutor que mais encaixava naquele momento, ficou o Titio Brombrom, e foi muito aceito pela cena, o pessoal da cena do metal nacional, underground, meio que incorporou muito isso. Então eu sou muito feliz com o que a gente vem fazendo de 2017 para cá, mas aí tem toda uma história. Então lá na década de 90 você não era Titio Brombrom. Não, o pessoal me chamava de Zé Du. Zé Du. Zé Du. Agora, você foi metaleiro lá na época dura da ditadura? Não, eu tenho 44, né? Eu peguei o finalzinho da ditadura, né? O finalzinho da ditadura eu era muito menino ainda, né? Mas alguns processos eu sofri, não no metal, né? Porque quando eu comecei no metal, primeiro foi com a banda Kiss, né? Na verdade era hard rock, né? E eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, então era muito criança, né? Só depois dos 13, 14 anos que eu fui entender direito o que era a cena, né? O que era o heavy metal, o que era o rock and roll com mais profundidade. A gente começou a comprar disco, começou a comprar vinil, conhecer o metal nacional também, né? O metal brasileiro, né? E a gente foi se aprofundando, né? De lá para cá eu nunca parei, né? É uma coisa que não é na época até que é um pouco de moda, mas acabou virando uma coisa incorporada do meu métier, né? Daquilo que eu amo, né? Porque no metal é uma coisa que eu amo muito, né? Então não tem muito jeito. Agora sempre em Osasco. Sempre em Osasco, e depois aí a gente foi conhecendo os vários salões, casas de show em São Paulo, aí shows em estádios, shows em casas especializadas, né? Então a gente foi também saindo de Osasco, não ficando só em Osasco, né? O Blackjack, como em Santo Amaro, que acho que não existe mais, a Led Slay, que não existe mais, ficava ali acho que na Vila Carrão, a Fofinha ainda existe, e o antigo Aeroante em Pinheiros, que já não existe mais, o Olímpia, que era uma casa de shows que não era só de metal, tocava vários estilos lá, mas também fechou, agora parece que virou igreja evangélica, eu não sei o que aconteceu. Tá brincando. Ou casa de pagode, eu não sei o que aconteceu com o Olímpia, e vários outros lugares que a gente frequentava, que não era só restrito em Osasco. Osasco tinha uma cena muito grande, tinha vários bares de rock aqui em Osasco. Osasco era um celeiro de muito headbanger, né? Então Osasco era uma referência, e ainda é, até hoje, de uma certa forma, né? Tem muitas bandas boas aqui em Osasco também, e fora também, né? Mas a gente nunca ficou preso em Osasco, não, pelo contrário, a gente foi muito mais para São Paulo também, capital. Agora, você falou dessa questão de tribos, né? Metal e metaleiro e punkeiro, né? O pessoal do punk. O crust punk. Você pegou essa época, na verdade, a galera do rock, né? Eles nem gostam de falar metaleiro, né? Funk metal. Não, o pessoal gosta que chama de headbanger, né? Na verdade, headbanger. Headbanger é a classificação. Estou falando porque antigamente tinha essa briga, designação, né? Essa coisa. Não, tem. Isso aí não acabou. Você tem o headbanger e você tem os punks até hoje. Só que hoje eu acho que por causa de rede social, as novas tecnologias, aí a disseminação da cultura online, o WhatsApp, essa coisa toda, aí a coisa foi ganhando hoje vários subgrupos, né, subdivisões dentro do próprio movimento punk e dentro do próprio movimento metal. Hoje não dá para você falar numa cena unificada, né? Você não tem isso, você tem mais a divisão mesmo. Eu escutei falar que o metal é o punk mais alto, um volume mais alto e mais teatral, é isso que pode colocar assim, para quem não sabe, a diferença entre metal e punk? A origem é diferente, né? A origem é tudo rock and roll. Isso. É que o punk ele tem uma história, bom, enfim, aí é uma questão, eu não sou especialista em punk, mas o punk faz parte do rock, com certeza, como o metal também. Se não tivesse existido o rock, não existiria o heavy metal, porque o pessoal faz muita confusão, né? Você é do rock e você não é do metal. Na verdade, a origem é o rock and roll, né? Se a gente for... Isso. E aí você foi tendo aí, depois que surge o Black Sabbath, a coisa muda, né? Depois que Alice Cooper também, ele já era lá, né? Um pezinho lá. Isso, mas o punk, ele é a contestação
Aí são 3 notas, né? O pessoal fala que o punk é a música das 3 notas e o metal é a música das várias notas. Mas aí mais acho que é uma provocação, porque eu ouço punk, às vezes eu coloco bandas de punk rock no programa mesmo, não tem problema misturar, desde que o som seja pesado, agressivo e bem gravado, tenha uma harmonia, tenha um ritmo e uma melodia condizente com a proposta, né? É um pouco isso. Eu queria perguntar, você tem uma formação musical? Você falou que é professor. Não, eu na verdade, eu sou um vocalista frustrado, né? Eu tentei ser vocalista, a gente tinha uma banda aqui de garagem aqui, só que não deu muito certo, e aí eu queria fazer alguma coisa, porque eu era muito curioso. Eu tinha um amigo aqui em Osasco, inclusive ele já faleceu, que foi o cara que me colocou primeiro, né, no mundo de rádio comunitária, e ele sabia que eu gostava muito, sempre estava comprando disco, aquela coisa toda, e ele falou, vem participar, né, aqui de uma proposta de uma rádio comunitária que está precisando de um programa de rock. E eu falei, mas eu curto heavy metal. Ele falou, não tem problema. E a banda não estava dando certo, eu não estava engrenando nessa coisa de ser vocalista. Eu falei, então eu vou tentar ser radialista, locutor, vou tentar aprender. E eu comecei por aí. A minha contribuição, a minha experiência na música é nisso, mas eu nunca fiz curso de radialista, nunca fiz curso de locução. A gente aprendeu tudo meio que na raça mesmo, meio que no errando, acertando, vai pegando experiências daqui e dali, e a gente foi criando a nossa própria forma, né, a nossa própria identidade de poder fazer um programa underground, mas aí com qualidade. A gente foi aprendendo com assessorias, com músicos, com técnicos de som, como o próprio Grilo, que ajuda bastante a gente aqui, e bandas também, fãs, ouvintes. A gente está aberto a ouvir todo tipo de crítica e contribuição, e a gente vai tentando incorporar tudo aquilo que é possível e aquilo que a gente dá conta de fazer também, né? Porque a gente não tem patrocínio, não tem muita ajuda financeira, meio que eu banco tudo, mas a gente meio que conseguiu nesses 3 para 4 anos aí uma penetração e uma divulgação do programa de uma forma que me deixa muito feliz. Eu estou muito honrado de ter o Comando Nós no país inteiro, né? E até fora, né? Porque o programa já tem uma penetração até no exterior hoje, né? Então, aproveitando essa sua fala, sobre essa questão você tem uma longa experiência trabalhando em rádio comunitária, né? Sim. Como é que você podia falar da evolução dessas rádios comunitárias desde a década de 90? Você falou que começou nos anos 90, né? E até os dias atuais, né? Porque tinha todo aquele terrorismo que a gente lembra da década de 90, a rádio comunitária faz cair avião, faz cair raio, o apocalipse vai... Tudo mentira. Verdade. Tudo mentira. Tudo mentira. Isso, mas tudo conversa piada. Era a fake news da época. A fake news é mais velha do que ele. A fake news a gente pode começar com o Google, se você quiser, né? Mas enfim, né? Mas assim, eu acho que depois do processo de redemocratização do país, né, no fim da ditadura militar e o início da volta da democracia, ainda não existia essa coisa de rádio comunitária. A década de 90 é onde a coisa começa a acontecer, né? Início da década de 90 começam a surgir as primeiras rádios comunitárias, final da década de 90, aí começa a coisa a explodir e meio que sair do controle do Dentel, porque o Dentel é um órgão que fiscaliza, ou seja, controla, né? Então tudo aquilo que sai do controle incomoda. Não que não tinha que ter regulação, acho que tem que ter regulação, tem que ter toda uma preocupação para as antenas não atrapalhar a televisão das pessoas, porque naquela época a televisão era analógica. Então, se a antena não tivesse um filtro condizente, podia atrapalhar a transmissão das TVs. Sim, a parte técnica, ela tinha que ser fiscalizada justamente para ter a qualidade e não atrapalhar. Mas havia um exagero muito grande, porque o Dentel, quando ele vinha fechar as rádios, não tinha conversa. Eles eram autoritários, vinha junto com a polícia, vinha com a repressão. A gente sofreu isso ao vivo, né? Na verdade, na última rádio que eu trabalhei, que foi a Vitória FM, que ficava aqui no Mutinga, aqui na periferia da periferia de Osasco. Aqui, né? O que aconteceu? Os caras chegaram lá e... Eles levaram tudo, levaram equipamento, e a gente foi para a delegacia, mas aí a gente deu a sorte. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, né? O delegado curtia um rock and roll, né? A hora que ele viu a gente lá, ele falou, por que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente fechou uma rádio pirata, aí eu falei, não é pirata, é comunitário, a gente faz arrecadação de alimento, a rádio é aberta, a gente não está escondido e tal, não sei o quê. Aí começou um bate-boca lá danado. Eu falei, você curte um rock? Eu falei, o que você faz na rádio? Eu falei, eu sou locutor do Comando Nós.
Aí eu falei, vem aqui, fica aqui sentado aqui quietinho, que eu vou tirar esse pessoal da Intel, você já vai embora já, que eu não vou prender você. o delegado curtiu o rock and roll e liberou a gente. Mas a gente tá brincando assim, Nenê, mas você tá sem som, Nenê. isso aí foi de fato, e a gente... Nenê. Mas a outra parte da pergunta, a evolução da rádio comunitária, aí eu acho que essa parte ficou devendo, né? Porque faltou a regulação e o incentivo por lei federal, porque qual que é o problema, né? Quase todas as rádios comunitárias, ou todas elas, e muitas FMs também, dependem de emendas de deputados, né? Então fica muito nessa dependência de políticos, né? Isso. Então, como você não tem uma regulamentação da democratização dos meios de comunicação, a própria Globo, acho que é um dos problemas, não só a Globo, né, os grandes meios de comunicação é um grande problema, porque você não regulamenta, não democratiza, a gente está até hoje nesse problema. Vocês estão funcionando, acredito eu, com uma dificuldade enorme e pode ter certeza com um perigo constante de ser fechado a qualquer momento, porque tudo depende de regulamentação. Claro que hoje o mundo online permite que você tenha as web rádios. Agora, rádio comunitária, aberta, com antena, do jeito antigo, analógico, isso hoje é muito raro, e as que conseguem e ousam, que eu acho que é uma grande ousadia você fazer rádio comunitária hoje, né, e de forma assim, independente, as que ousam fazer são verdadeiros heróis, os novos heróis da comunicação brasileira. O pessoal está meio, vou usar o termo aqui, mas meio de saco cheio, né, desses padrões de rádio e TV também, né? Essa já massificada e repetitiva, né? Porque são muito repetitivos. A coisa diferenciada você vai encontrar justamente onde tem liberdade. Onde tem liberdade? É no mundo web rádio, é na rádio comunitária. Então, acho que esse é um processo que a gente tem que continuar, porque enquanto a gente incomodar, é porque a coisa está dando certo. Exato, isso é verdade. É isso. Oi. Uma coisa que eu estava querendo falar, até a gente já falou, eu estava vendo nos Estados Unidos tem assim sobre o metal, o pessoal tem criticado a ausência do público feminino, né? Até a brincadeira que fala quando você vai num show de heavy metal, o que você encontra é homem e sapatão, não encontra mulher. O que você acha disso? Como é que faz para trazer mais mulheres para esse público? O machismo, ele não é uma coisa característica de um estilo ou outro, isso é uma coisa da sociedade, né? E o machismo dentro do heavy metal não é tão diferente, muito pelo contrário, né? E as mulheres que ousam e querem fazer heavy metal, bandas formadas só por mulheres, você tem uma mistura hoje, né? Então você tem, tem bandas onde a mulher ela é baterista, onde a mulher é guitarrista, onde a mulher ela é vocalista e ela se mistura com os membros homens, e tem bandas que é só formadas por mulheres. Mas ainda, a predominância ainda ela é muito mais masculina do que a feminina. E aí não é só uma questão de boicote ou de machismo, é uma questão também de valorizar as bandas femininas e de mulheres que estão aparecendo. Aí é uma questão de você organizar isso. Como o metal no Brasil, ele meio que está na UTI, porque a verdade é essa, né? Ele está muito dividido e está muito na UTI, e não tem estratégia, porque ele está numa briga aí muito grande de egos, muito preconceito, tem hoje muito acentuado também pelas questões políticas e ideológicas, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, e aí os dois lados, fica muito difícil o metal sobreviver nessa briga, porque aí entra a questão do boicote, do cancelamento, e aí tem toda uma divergência sobre isso, porque também tem a galera que é meio mais liberal, mais meio em cima do muro, o pessoal que fica mais querendo mediar conflitos do que assumir uma posição ou outra. Então, assim, o metal está numa complicação enorme, e a gente aqui vai tocar o programa da proposta que a gente tem, né? Então, seja o cara de esquerda, seja o cara de direita, a questão é a seguinte: bom, você tem os seus valores ideológicos e políticos, e aí nós temos uma coisa chamada o som, porque o comando nós, o nome, né, nós é ruído. Então a nossa preocupação aqui é a arte, porque assim, se a gente for ficar entrando em bobagens e besteiras que membros de banda falam, então a gente vai boicotar quase que o metal inteiro, então, porque
Se a gente for pegar, a gente vai entrar o mundo inteiro. Então, a gente vai entrar num boicote universal, né? E não é. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que existem outros mecanismos de você conscientizar as pessoas sobre o que é certo e errado. Agora, boicotar no metal, eu acho complicado, porque boicotar a arte já é complicado, né? Já começa por aí, né? Seja ela progressista ou não, que acho que não é essa a questão, né? Claro que a origem do rock and roll, né, aquela revolta contra a ditadura, principalmente no Brasil na década de 70 para 80, quando o metal no Brasil vem com muita força e surge. Isso. Você pega aí bandas como Dorsal Atlântica, lá do Carlos Lopes, e tantas outras bandas que são pioneiras nesse campo, músicas de contestação ao sistema, ao regime, mas outras bandas não querem fazer isso, elas querem falar de questões mágicas, mas é um direito da banda. É um direito, e esse direito ele tem que ser respeitado, porque não é uma questão de ser socialista ou comunista, é uma questão do próprio liberalismo, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento não é coisa de comunista, isso é coisa dos liberais, lá do iluminismo. Né? Eu acho assim, E nem isso o pessoal entende. Então, assim, a incompreensão é dos dois lados, é tanto na esquerda como na direita. Porque se a gente não garantir a liberdade de expressão das pessoas e a arte das pessoas do metal, aí fica difícil você entrar em qualquer movimento de boicote. Só que eu entendo a postura de quem quer boicotar e cancelar. Mas entender uma coisa e eu fazer parte disso é outra, porque, primeiro, eu não tenho banda. As bandas são uma espécie de mini-empresas. Eu sou mídia, né, de uma certa forma. Né? Eu sou imprensa. Querendo ou não, sendo underground ou não, eu estou nesse papel. Exato. Então, eu fico num papel muito complicado e muito difícil de entrar em boicotes. Desagrada, gera aí, o pessoal vira a cara pra gente mesmo, quando a gente entrevista uns ou outros que eles não gostam, ou toca o som de uma banda ou outra que eles não gostam, mas eu não posso entrar nessa, porque aí é uma questão também do próprio princípio do programa. Aqui não tem jabá, aqui não tem censura. Se você quer fazer a revolução, boa sorte, a gente até apoia, mas o espaço não é aqui. Aqui é um espaço de arte, de cultura, de entretenimento, não é de uma alienação, né? Não é uma questão de alienação. Eu sei, aqui a gente teve na época do governo Trump, o grupo Sepultura era uma coisa assim que o pessoal amava, até aí começaram a mudar, falar assim, não, mas esses caras são brasileiros, sabe? Esse daí não é bom. E perdeu uma audiência muito grande por causa desse negócio por causa da política do Trump, de querer separar as pessoas, de querer falar mal, e esse grupo não é bom, esse outro grupo não é bom, afeta a música dos caras, que era boa antes de entrar esse governo de extrema direita que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Então, acho que tanto a política do grupo quanto a política da pessoa que escuta influencia muito, né, na repercussão da música. Sim, com certeza absoluta. Não só nos Estados Unidos, no Brasil também. No Brasil também. A gente também tem um governo de extrema direita, né? A gente não precisa tapar o sol com a peneira. A verdade é essa. Só que aí tem uma questão que é a seguinte: o Sepultura recentemente lançou um trabalho agora, um álbum chamado Quadra. É um trabalho, assim, fantástico. É um novo Sepultura. Mas é um Sepultura incrível. E tem muitas bandas nacionais lançando álbuns incríveis, que tem uma repercussão enorme lá no exterior. Agora você tem razão. E isso afeta, sim. Mas aí não tem muito o que a gente fazer, porque a gente está num zeitgeist, um espírito do tempo muito nebuloso. O que a gente pode fazer, e eu acho que é o que a gente tem que fazer, Branos, é o que eu faço, é não entrar nessa piração. A primeira coisa é não boicotar ninguém. Mas não vou entrar nessa. Isso aí a gente deixa para um outro momento, porque no momento não é esse. Nós já estamos vivendo um brutal ataque de direitos de liberdade de expressão em todos os setores da imprensa brasileira, a gente já está vivendo isso. Você imagina a gente aqui, que é pequenininho, underground, se a gente entrar em movimentos para boicotar bandas que defendem políticos A, B ou C. Eu tenho as minhas preferências políticas e ideológicas, eu tenho. O Douglas conhece profundamente elas. Mas eu não preciso expor isso no programa. É claro, o programa, por exemplo, o Comando Nós, para vocês que acho que não conhecem, tem um bloco no programa que chama Frases Noise e Pensamentos Noise.
Ali eu coloco pensamentos da filosofia clássica, pensamentos de autores progressistas, eu coloco, mas não explicitamente partidário, e sim um pouco da nossa filosofia, né? Mas não de forma provocativa, de forma assim, consciente, falando sobre autoestima, falando sobre liberdade, falando sobre democracia, falando sobre liberdade de expressão, a gente sempre coloca. Mas isso não necessariamente é uma questão de manipulação ou de ideologia, e sim de princípios, porque eu acho que as pessoas estão abandonando princípios básicos de convivência, básicos de respeito. E a gente está perdendo o básico, estamos indo para a brutalidade das relações. E nessa brutalidade das relações, o metal ele sofre. E aí essa questão do Trump, ela é gravíssima. Você pega o que a polícia norte-americana vem fazendo com os negros nos Estados Unidos. Quer dizer, só que assim, lá nos Estados Unidos, não é só o branco que é armado, os negros também são armados. Porque é uma população que lá tem leis que liberam armas para todo mundo. Quer dizer, lá, não vou dizer que vai acontecer isso, mas a qualquer momento pode ser uma guerra civil lá, porque a provocação do governo Trump faz com que as polícias também se sintam à vontade a matar a reta. Exatamente. Isso afeta a cena do metal? Tem alguma coisa a ver com o metal isso? Com certeza que afeta, ninguém fica isento disso. Só que eu acho que nesse momento, por exemplo, programas de metal, dificilmente eles vão poder contribuir de forma muito efetiva para qualquer tipo de conscientização nesse momento, porque acho que a questão ela é um pouco mais profunda do que um programa de heavy metal. Não que ele não possa ter a sua contribuição, não que ele não possa fazer a sua parte, mas acho que o recado que eu posso dar é, aqui, nessa casa chamada Comando Nós, aqui não vai ter preconceito, aqui não vai ter ódio, aqui não vai ter censura, aqui não vai ter racismo, aqui não vai ter nada. Mas também não vem achar que a gente é tapado. Toma cuidado com o que você fala também. Então eu estou com o coração aberto para estender a mão para todo mundo. Eu estendo a mão para todo mundo. Até para aqueles que são inimigos políticos. A gente estende a mão. Mas cuidado, daqui para frente, procure ter cuidado com o que você fala, porque é você que vai estar se boicotando, não sou eu. São os ouvintes, são os fãs, eles é que vão boicotar você, não sou eu. E aí um pouco isso que eu faço, eu deixo a pessoa tocar o barco dela. Agora, se ela vai entrar em preconceitos e racismos, ela que arque isso com a justiça. E aí cabe a cena e as pessoas a denunciar isso e processar as pessoas. Porque, do contrário, o que eu posso fazer? Eu não tenho assessoria jurídica, eu não tenho nada aqui. É eu por eu, e eu toco o barco, é isso. Agora, o Brond, o negócio é o seguinte, você falou aí que dos orgulhos seria não tem jabá, né? Mas a gente não ouve o heavy metal, e muito menos o nacional, na grande mídia. O que você tem isso? Porque, no fundo, na verdade, há um mercado para o heavy metal, né? Não precisava estar todo dia, toda hora, mas não ter um programa específico numa grande emissora, nada. É estranho, né? Até tem. A 89 tem, a Kiss FM, eu estou pegando aqui de São Paulo. Não, mas estou falando na TV. Estou falando na TV. Na TV. Não, a TV, quando você tinha MTV, você tinha lá o Fúria Metal lá com o Gastão. A MTV fechou, aí acabou. Em redes abertas, não tem mais nada. Em rádios FM, você tem aqui em São Paulo, só que eu saiba, né? Se eu tiver desinformado, porque a gente também não conhece todas as rádios de São Paulo que tem programa de metal. As que eu conheço é a Kiss FM, que tem o programa do Vitão Bonesso, o Backstage, que é de domingo, 2 horas, e tem um na 89, que eu não me lembro o nome agora aqui de cabeça, mas eu sei que tem um também. Mas eles têm os seus horários, só que assim, eles têm lá o espaço do metal lá também, não é que não está garantido, que o metal sempre teve menos espaço mesmo em rádios. Teve uma rádio em São Paulo, que era, se eu não me engano o nome agora, que era 97 FM, se eu tiver errado agora, acho que era 97 FM, isso lá na década de 90, um pouquinho para 2000, era uma rádio que incorporava muito mais metal, né? Não só em programas específicos, durante a programação. Porque se você pegar as rádios de rock, e aí sem qualquer tipo de provocação, quando você liga a rádio, parece que você está na década de 80, você está ouvindo as mesmas músicas. E aí, o que o ouvinte acontece? Aí o ouvinte está de saco cheio. O que aconteceu? Surgiu a internet. E junto com a internet
surgiu as web rádios, vai falar, não vou mais ouvir essa rádio. Não desmerecendo o trabalho dessas rádios, o trabalho é profissional, ele é muito bem feito, não é nada disso. É uma questão de opção de outro tipo de trabalho, porque o jabá, ele sempre existiu, né? Essa coisa de a gravadora impulsionar uma música para tocar mais vezes, para poder vender mais, isso sempre existiu e ainda existe. Não vamos ser inocentes, ainda existe. Só que eu acho que isso você tolhe o ouvinte de escolher também. Claro que o jabá teve a sua importância, o jabá ajudou muitas bandas a ter uma projeção nacional, só que essa política do jabá acabou porque as gravadoras também elas foram falindo, né? Porque começou a surgir, depois do CD, o MP3, e depois que começou a vir o MP3, aquela venda grande de vinil que tinha, isso aí acabou. Não, o vinil, ele ainda existe, ele ainda vem. Inclusive, a venda de vinil no Brasil até aumentou, porque há um público que vem crescendo, inclusive. É até estranho falar isso, mas é um público muito específico, é o cara que coleciona. Isso nunca vai acabar. Então, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, o rock e o metal, ele nunca vai acabar. Ele pode diminuir o espaço, ele pode diminuir a sua penetração nas grandes mídias, mas ele nunca vai acabar, porque você tem uma legião de fãs e de colecionadores que eles não vão deixar de comprar por causa disso. O problema é você usar estratégias para poder unificar essas várias diferenças do metal. Eu sempre digo o seguinte, o metal no Brasil é igual um fogão. Num fogão, arde para todo mundo. O fogo arde para todo mundo e é cheio de panelas. Só que algumas panelas estão abertas, com a tampa aberta, e outras panelas estão com a tampa fechada. E aí, como é que a gente faz? Bom, eu procuro fazer do jeito que eu sempre vim fazendo. Eu não sei se está certo, eu não sei se está errado, não sei se estou sendo inocente, eu sei que eu tenho que fazer. E eu procuro fazer desse jeito, desse jeitão que eu sempre fiz. A gente pode até depois falar um pouco como é que eu faço isso. Mas acho que o principal é ter o espírito aberto, é você ter deixar um pouco de lado os seus preconceitos, deixar um pouco de lado os seus egos e tocar tudo. Né? Porque, do contrário, não que a gente não tenha problemas com pessoas na cena, claro que tem, eu tenho também, eu não sou um tapado, tem tretas também, porque a cena é muito difícil, tem pessoas que são muito complicadas, só que eu não vou entrar em polêmicas aqui, porque eu não quero estragar esse domingo aqui com vocês, mas só para colocar para vocês que o pessoal das panelas fechadas não tem conversa, porque simplesmente não dá para conversar com quem se acha, sabe, se acha a grande estrela do mundo. Agora, no mundo underground, que aí é um outro mundo, é outro universo, que não é o mainstream, é o underground, no underground a gente tem muita penetração, e é aí que as grandes mídias estão perdendo muito público. E quem isso é verdade, isso é verdade. Nós que somos pequenininhos. Então, quando a gente fala que aqui não tem jabá, incomoda pra caramba. Você pode ter certeza que incomoda pra caramba. Incomoda demais. Aqui não tem jabá, aqui não tem censura. Ah, ele tá falando isso só pra se aparecer. Não, a gente pratica isso. E ele sabe que é assim. A gente não cobra para tocar banda, som de banda, a gente não cobra para entrevistar. Aqui é tudo absolutamente feito de graça. Quando a banda manda um CD pra gente, uma camiseta, a gente divulga, ajuda, mas é totalmente porque a banda quis mandar, ninguém cobra para mandar nada. Né? Inclusive a banda, se ela não manda CD, nós vamos tocar o som da banda do mesmo jeito, porque o nosso programa ele visa propagar arte. E eu vou falar para você, o Brasil, ele não deve em nada em qualidade no metal mundial. As bandas que o Brasil tem de metal mundial coloca muita banda do estrangeiro. O problema não é a qualidade, o problema é justo o quê? A estrutura, a estratégia, é uma cena dividida, é uma cena onde as pessoas não se amam, as pessoas se odeiam, e é muito difícil trabalhar numa cena dessa. A gente tenta, mas não vou dizer que tá fácil, não, tá difícil. Polêmicas, né? Como o nosso programa aqui adora uma polêmica, né? Nós gostamos. Aqui é um programa onde política e futebol se mistura, onde a gente mistura tudo. Queria saber uma coisa. Você sabe melhor do que eu, é claro, que a origem do rock and roll, inegavelmente, é uma origem contestadora. Né? Rock and roll já foi visto como coisa do demônio, como coisa de negro, inclusive nos Estados Unidos na década de 1950, né? Nigger music, alguns caras chamavam. Né? O Elvis Presley não gostava dele porque falava que ele dançava que nem preto, né? Agora, como é que é esse negócio? Veja bem que eu não estou generalizando. Mas como é que você sai de uma situação como essa, mesmo o heavy metal que surge na
década de 70, ele é extremamente contestador. Há esse grupo, alguns fãs aí do heavy metal hoje, que são extremamente reacionários. Como é que essa coisa, como é que o heavy metal consegue sair disso e se tornar, em alguns círculos, veja bem, em alguns círculos, uma coisa de homem branco de direita, machista? Como é que é possível, cara? Essas pessoas, esses fãs do rock não entendendo nada o que aconteceu. Olha, você está me perguntando isso, e essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Como é que é possível? Eu não sei te explicar. Não é uma coisa que eu vou saber te explicar com clareza, mas tem alguns indícios. E eu acho que eles não são de agora, eles já são de muito tempo atrás, né? Isso é de muito tempo atrás. E esse pessoal, e tem uma galera que meio que ficou escondido no armário, com seus ódios, com seus preconceitos, com seus racismos, com seus moralismos. Esse pessoal ficou escondido. Quando surgiu a internet, e aí começou a surgir aí as redes sociais, Orkut primeiro, né? Vocês lembram muito bem disso aí. E aí surgiu o Facebook. E aí rede social foi se aprofundando. Aí o pessoal foi começar a sair do armário e começou a expor coisas e questões assim que nos remete aí a momentos da história que você pode lembrar do nazismo, do fascismo, e aí não tem muito jeito, você me desculpe, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, que isso atingiu muito headbanger profundamente, e aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, porque se a gente entrar nessa briga, é uma briga que vai destruir, eu acho que já está destruindo de uma certa forma, uma boa parte do metal nacional. Porque assim, é um pouco o que eu falei antes. Você quer votar no Trump? Eu discordo totalmente. Eu acho que é um voto horrível. Você quer votar no Bolsonaro? Eu também discordo totalmente. Também acho que é um voto horrível. E olha que o que eu estou falando aqui vai gerar um blá 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 na cena, você não tem noção, porque tem gente acompanhando aqui, porque tem os fiscais do metal que devem estar me ouvindo aqui. Mas você votar num candidato X, ou votar no Lula, ou votar no Haddad, isso é um problema seu. O metal é uma arte, não é só... o pessoal acha, às vezes confunde, fala, o metal é uma ideologia, o metal é um partido político. Gente, o metal é uma arte, é uma cultura, e ele é muito oriundo do que a indústria cultural pode proporcionar. Ele não é... Ele pode ser libertário, ele pode ser várias coisas. Agora, o que não dá é para a gente aceitar justamente o que você falou, né? O metal, ele nasce como contestatório, né? E no Brasil, muito mais ainda, né? Imagina, o headbanger apanhava da ditadura militar, e agora esse headbanger, não esse, né? Não vamos generalizar, uma parte dos headbangers querem golpe militar, quer dizer, tem headbanger que apoia deputado cristão que propõe lei que vai censurar o próprio metal que ele gosta, quer dizer, é um tiro no próprio pé. Então, assim, se você me perguntar por que acontece isso, na verdade eu não sei, mas pode ser fake news, pode ser a mídia, o aprofundamento da alienação e da coisificação das mentes e corações. Tem uma série de questões colocadas aqui, né? São várias, né? E ela vem ao longo da história se aprofundando. Eu acho que isso tudo começa a gente pode colocar aí desde o Fernando Henrique para cá, né? Essa ideia neoliberal do individualismo, cada um por si, esse papo furado de quinta categoria de meritocracia, isso aí foi só detonando, eu acho que também o metal, de uma certa forma, porque a ideia da coletividade, da união, da solidariedade, da contestação, ela se perdeu. E esses valores, eles precisam ser resgatados. Mas neste momento que o Brasil vive, a gente está numa crise muito difícil, não só econômica, social e política, ideológica, mas a gente está numa crise quase que existencial, porque a gente está num momento da história onde o velho não morreu. Eu gosto muito de falar isso, que o velho não morreu. Na verdade, é um amigo nosso em comum aqui, que é o Chicão, que dizia o seguinte: o velho não morreu, mas o novo ainda não nasceu. Nós estamos no meio dessa crise. E aí, justamente no momento, no momento de extremismos, principalmente nesse momento de extrema-direita. Então, quer dizer, o que a gente faz? A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, da onde vem e por que alguns headbangers têm essa postura de extrema-direita, eu acho que fica muito claro quando a gente pensa a questão maior. Não é o headbanger em si, é o brasileiro.
é o mundo, é como o mundo está também. O Brasil não é uma ilha isolada. O que acontece lá nos Estados Unidos afeta aqui também, né? E como o Brasil fez uma opção de extrema-direita, com certeza afetou também a cena. A cena do metal brasileiro está toda afetada também, não tem como. E como é que você está lidando assim, que você está falando esse negócio de crise financeira, crise no seu programa, como é que você está fazendo para financiar? Como é que as bandas fazem para financiar? Como é que acontece isso? Como é que vocês fazem esse trabalho? Bom, para ter na parte econômica e financeira. Em 2017 eu fui no banco. Deixa eu aproveitar a colher aí, né? Você vai falar como é que se financiou, mas por que você retomou? Qual o motivo da retomada e como é que foi aí e tal? Uma razão especial para ter voltado? Você saiu, você não falou nem que saiu, né? Primeiro. Em 2016 eu montei um sebo aqui em casa, na garagem de casa, chamado Sebo do Gueto. Era uma proposta comunitária para atender a galera aqui. Eu tinha muito livro, eu tinha mais de 4.000 livros, e uma parte deles eu já não queria mais, mas só que eu não queria dar, então eu falei, eu vou vender num precinho abaixo do preço dos sebos. Aí eu abri um sebo aqui chamado Sebo do Gueto, ele durou aí um ano e pouco, eu vendi praticamente tudo, né? E uma outra parte eu não vendi, porque são os meus livros que a gente não vai vender nunca, vai ficar com a gente até morrer. E o Douglas, inclusive, esteve aqui, ele conheceu aqui bastante também. E aí um pessoal de uma rádio aqui veio ajudar a gente a fazer a divulgação. Aí ele falou, tio, por que você não volta para o mundo de rádio? Que a gente conversou e tal. Eu falei, mas eu não sei trabalhar em web rádio, eu sabia trabalhar em rádio comunitária. A gente te ensina. Não precisa de muito equipamento. Aí eu falei, como assim não precisa de equipamento? Você tá doido? Lógico que precisa de equipamento. Aí, porque eu também tenho a questão pessoal minha, eu sou muito metódico, né? Não gosto de fazer de qualquer jeito. Aí me deu uns 5 minutos, falei, então vamos, só que eu vou no banco. Aí eu fui no banco, fiz um empréstimo, que eu tô pagando até hoje. Eu fiz um empréstimo e comprei caixa de som profissional, mesa de som, computador. Aí eu montei, aqui onde eu tô, é uma edícula, onde era meu escritório de aula, né? Eu sou professor de história. Aí eu tirei tudo daqui e transformei isso aqui num estúdio. Não é um estúdio profissionalizado 100%, mas é o estúdio do programa, eu chamo aqui a nave mãe, né? E comecei a fazer. Aí a gente foi tendo contato com o mundo web rádio, com assessoria, com redatores, com bandas, com o pessoal técnico, e a gente foi aprendendo e foi assim, errando e acertando, foi na raça, não foi uma coisa assim totalmente planejada. No começo, não. Aí depois a gente foi planejando e foi estruturando o programa no nível que ele está hoje. Então ele começou com um empréstimo, e eu não tenho patrocínio. E eu sou professor, e tudo que eu banco aqui do programa é do meu trabalho de aula, eu dou aula, e é daí que vem. É daí que vem, é no peito da raça. E as bandas ajudam divulgando, a gente faz uns flyers, e manda os flyers quando vai tocar o som da banda, a banda divulga em suas páginas. Então a gente vive muito de divulgação, mas é um trabalho voluntário, assim. Se você poderia falar, se existe uma militância minha hoje, no passado eu militei bastante em questões políticas, hoje nem tanto. Mas hoje a minha grande militância é o meu programa e é ajudar essas bandas, é a minha contribuição que eu faço, é isso. A minha militância é pelo metal, né? Mas é por esse metal que a gente está conversando, esse metal mais humano, mais aberto, mais democrático, sem preconceito. É esse que eu prego. Aí, se as pessoas não são democráticas e são meio cabeça dura, eu não posso fazer nada, né? Quem são as bandas que estão fazendo a cena do metal atualmente? Tem várias, né? Tem várias bandas maravilhosas, né? Agora o Dorsal, que já é uma banda mais clássica, né? Entrou agora em gravação para o CD Pandemia, que foi através de arrecadação também, né? Arrecadou dinheiro via projeto de mundo online, e agora já é o segundo, né? Recentemente a banda Vulcano lançou um álbum chamado Em Hell, que é um álbum maravilhoso, dá de 10-0 em muito álbum gringo por aí, os próprios Sepultura que eu disse. Tem muitas bandas nacionais. Em breve o Tiberius Project, que é uma banda mais underground, vai lançar aí um single chamado Horda de Lacaios, que é uma crítica dura ao governo Bolsonaro. Então, assim, tem bandas que estão batendo de frente também com a ordem estabelecida, viu? Tem bandas que não estão em cima do muro. Agora, tem bandas que a proposta dela não é falar questões políticas e ideológicas.
o programa está aberto para todo tipo de proposta. É claro que não está aberto a bandas que vão defender racismo, nazismo, nada disso. Agora, a maior parte das bandas de metal do Brasil, elas têm uma proposta de trabalho muito bacana. Então, você tem várias bandas, você tem... É inúmero, é incalculável. Eu fiquei curioso o seguinte, quando você começou a falar sobre, na resposta sobre a questão da mulher no underground, assim, no heavy, a temática, tem a temática feminina também no heavy metal? Tem bandas fazendo com essa temática? Feminista? Feminista. Tem várias bandas feministas de metal. Tem várias. Só que assim, a gente tem uma forma de trabalho que é sempre mandar um flyer pedindo para que as bandas entreguem para a gente o press kit, que é o kit de imprensa, né? Release, as músicas, assim. Enviar, eu envio. Retorno, às vezes a gente não tem. Porque existe uma coisa no Brasil também das próprias bandas, aí não é só bandas de mulheres, é todas as bandas, que é encarar a banda como uma coisa mais profissional. E eu acho que isso no Brasil ainda a gente está muito a desejar. Então, às vezes a banda ela toca pra caramba, os caras manjam muito. Só que na parte da imprensa, dela divulgar o seu trabalho, as bandas não sabem divulgar. A maior parte não sabe. Então, não sabe montar um release contando a história da banda, não sabe fazer um flyer. Essa parte da imprensa e do marketing, do merchandising, as bandas ainda estão patinando muito. Isso atrapalha muito o trabalho da imprensa underground, porque hoje em dia, no metal, as bandas dependem muito mais do underground do que o mainstream, se você ter uma ideia. Não é nem o mainstream que divulga as bandas. Quem faz o trabalho de campo, linha de frente, é a gente. E é aqui que a gente encontra uma série de dificuldades. E às vezes as bandas ficam bravas com a gente, né? Ficam bravas. Mas para que tanta frescura? Eu falei, não é frescura. Se você quer que o seu trabalho tenha um pouco de credibilidade e sucesso na cena, exige que você cumpra alguns requisitos ou pré-requisitos. Não que isso é para me agradar, é para justamente facilitar o meu trabalho, para que eu possa atender você com qualidade. É claro que muitas bandas entendem isso e ajudam a gente bastante, divulgam, mandam material legal, as informações atualizadas, aí a gente consegue fazer um trabalho redondo com a banda. Só que isso, de cada 10 bandas, 4 entendem isso, as outras não entendem. Então tem uma questão até de educação, que eu acho que até o nosso sistema educacional falhou nisso, porque no Brasil tem muita assessoria. Por que você acha que tem tanta banda procura muita assessoria? Porque a banda não sabe como fazer, não sabe escrever, não sabe montar o release, e aí tem que pagar alguém para fazer. Então, assim, não é nenhuma indireta, é direta mesmo, no sentido de profissionalizar o seu trabalho, porque eu sempre encaro as bandas como uma empresa, não uma empresa capitalista, e sim uma empresa de arte, que tem que ser levada a sério, e a gente leva muito a sério e leva com muito carinho o trabalho aqui. Só que aí eu acho que essas bandas que você está colocando de mulheres, eu não sei como é que funciona a parte de marketing e de merchandising de todas as bandas, mas você pode ter certeza que eu sempre coloco lá, aqui não tem jabá, solicitando que as bandas entrem em contato, só que a gente não consegue entrar em contato com todo mundo, e a gente está aguardando enviar o press kit. Você pode ter certeza que se lá na caixa de e-mail do Titio Brombrão chega lá uma banda de mulher, a gente vai atender. A questão é que não está chegando, porque eu também não posso simplesmente colocar a banda na programação sem ela ter feito o contato com a gente, porque as bandas têm que entender que hoje elas são underground. O mainstream é coisa para poucas bandas, quase todas são. Só que aí tem gente que acha que já virou o Iron Maiden da noite pro dia, e não é por aí, né? É difícil virar Iron Maiden, né? Você não acha que essa divisão que você fala, essa coisa de cada um ficar na sua caixinha, cada um parece que organiza o seu próprio partido do metal, né? Isso eu acho que ocorre no rock e na música em geral, mas parte disso não é uma criação da indústria cultural e que os cara rotula. Então hoje, por exemplo, é muito comum rotular o heavy metal como direita. O punk é anarquista, o fulano, entendeu? E aí as pessoas acabam comprando os fãs acabam comprando essa camisa de força, por assim dizer, né? Essas divisões todas, e dentro do metal, então aí você tem black metal, thrash metal, não sei o quê, e de certa maneira não é indústria cultural
em grande parte, que acabou criando isso, essa polarização. Sim. E as pessoas acabaram comprando isso. Sim, né? Sim. De uma certa forma, sim, você tem razão. A indústria cultural, ela moldou um pouco da crise que a gente vive hoje. Só que essa indústria cultural que você está falando, uma parte dela já quebrou. Ela não existe mais. E uma outra parte se readaptou. Hoje ela está no Spotify, ela está nas plataformas de streaming, ela continua ganhando dinheiro das bandas, né? Já teve banda que falou assim para mim, por que você não põe o programa no Spotify? Eu falei, não. Lá no Spotify, para você montar a playlist, eu falei, eu já tenho que montar a minha no programa, eu vou montar para vocês lá, então nem preciso fazer programa, né? Então, assim, tem muita moda. A indústria cultural é a indústria das modas, né? Se cria modas, né? Então, e isso não acabou, ela vai se sofisticando agora, né? Hoje existe uma outra indústria cultural, né? E você tem razão, ela criou um pouco dessa divisão, só que ela não é direta, né? Ela é no inconsciente, ela na psicologia do inconsciente. Ela foi na psicologia do inconsciente. É do irmão do Freud, isso aí. Aquela frase que os metaleiros também amam, né? Então você tem que falar assim, por que os metaleiros amam? Eles são seres humanos, devia ser óbvio que eles amam, mas o pessoal pensa, né, nesse negócio. Mas só que agora essa indústria cultural não tem tanta força. Peraí, deixa eu ver o Benê aqui. Essa Fala, história, os metaleiros também amam. O pior é que, quando repetindo, isso é uma gozação, uma sacanagem do grupo, aquele grupo que era meio musical, humorístico, que era o Língua de Trapo. O Língua de Trapo fez uma puta gozação com a Rede Globo, porque a Rede Globo criou aquele movimento metaleiro biônico, né? E aí no festival lá da Globo, os caras foram lá e cantaram uma música dos metaleiros também amam, de sacanagem. Só que, pra gente saber a história, a Globo colocou uns metaleiros biônicos lá para promover o Rock in Rio e tal, e os caras estavam tirando sarro. Estavam ironizando um pouco aquele modismo Rede Globo. Aí ficou a história dos metaleiros também amam, que era uma brincadeira. Aí os caras começaram a sério a frase, né? Mas é sério, tio Brom, os metaleiros também amam? Essa é uma pergunta endereçada ao senhor pelo Chicão, do Caminho Luminoso. Perguntou seriamente. Qual que é a pergunta? Os metaleiros também amam? Com certeza, por que não? Como assim? Como assim? Com certeza. Ama, chora, viu? Chora também. Homem também chora, viu? E eu sou chorão pra caramba, pode ter certeza. Legal. Claro Benê, estamos aqui. Nós sempre vamos dar aquela esticada, mas você tem mais alguma coisa, Benê? Tem um monte, sim. Porque aí entra naquelas divisões que a indústria cultural faz, né? O heavy metal, não sei o quê. E um pouco da questão nos grupos nos Estados Unidos, principalmente no Brasil, não conheço muito bem, a questão de um heavy metal feito por negros, feito por afrodescendentes. Como é que é isso? Né? Porque tem aí o Sepultura, tinha um vocalista negro, né? Sim, porque sim. A minha coisa com heavy metal era coisa de branco, né? E tem uma música negra que era específica. Né? Sim. Rock and roll em geral não é para negro. Negros inventaram rock and roll. Também inventaram, não só, né? Mas os negros. Você pega uma das primeiras pioneiros do rock and roll, é a Rosetta Tarp, que é negra. Você vê o que ela canta nos anos 40, aquilo é rock and roll. Uma mulher negra, inclusive. Né? Então o rock and roll teve de tudo. Mas a indústria cultural criou esses nichos aí. Você conhece alguma coisa? Pode falar alguma coisa dessa coisa de relação dos negros com o metal? Banda formada só por negros do Brasil não tem muitas, assim, em quantidade. E as que tem são muito boas. Na África, inclusive, teve até um amigo meu que mandou um material de uma banda africana que é muito raro você encontrar, mas tem. Hoje você tem uma banda de death metal
se eu não me engano, não sei se é de Angola, agora eu não me lembro o nome agora de cabeça, que faz um som super sujo, brutal e tal. Tem bandas de negros, sim. Mas no Brasil ainda na cena do metal nacional, eles não são maioria, eles são minoria, e as que tem, a gente procura ajudar o máximo que a gente pode. Eu já toquei várias, não várias, mas pelo menos umas 5 ou 6 desses 3 anos, de mais de 400 bandas que eu já toquei umas 5 ou 6 bandas, basicamente só de membros negros, assim, e assim, o trabalho deles, a temática, né, é uma temática de contestação mesmo, e eles voltam à origem do metal, eles vão lá na origem do metal, que é isso que eu acho que é importante, né? Não são bandas do tipo bandas que negam a sua cor, né? Muito pelo contrário, eles colocam a questão da luta contra o racismo, colocam a questão da luta contra o preconceito, então são bandas também muito politizadas também, e as que existem, né? E as que existem, já tocamos no nosso programa e a gente tenta ajudar, e vamos tocar, em breve, inclusive vai entrar uma que tem de uma assessoria, em breve a gente vai estar colocando na programação, e a gente vai estar tocando também. A gente só não pode divulgar aqui, porque a gente ainda não conversou com a banda, falta acertar os detalhes, mas é uma questão de profissionalismo nosso aqui, mas em comparação do que você está falando, Benê, a quantidade é muito pouca ainda. Como é das mulheres também, é muito pouco ainda. Das mulheres, eu acho que tem muito mais. Mas aí eu acho que falta um pouco desse trabalho dessas bandas de mulheres procurar as mídias. E se tiver alguma que estiver nos ouvindo aqui, já aproveita e manda o material para a gente, porque a gente sempre teve aberto, né? Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque eu acho que às vezes não fica muito claro, porque como eu sou homem, e tem bandas que são feministas, às vezes elas ficam meio com receio de querer trocar, porque há incompreensões também no movimento, o movimento também é dividido também, enfim, o próprio movimento feminista, você sabe disso. Agora, aí uma sugestão de programa para novembro, né? Daqui a pouco já dá novembro, você pode fazer um só com bandas negras, né? Sim, sim. Desde que elas procurem a gente, porque eu não tenho como fazer, porque o meu programa ele tem... Tá aí outro recado. Ele tem 4 horas, né? Então são 4 horas de programa, então precisa ter bastante banda, pelo menos umas 30, né? Entendeu? Luiz, você tem mais alguma coisa? Não, eu não tenho mais nada, não. Aprendi tudo agora, sou expert. Benê. Assim, eu queria falar uma coisa. Você viu que já faz uns 4 anos isso, o Phil Anselmo, numa apresentação, ele gritou poder branco, power e tal. Sim. Aí depois ele pediu desculpas, né? Ele falou que não era bem isso, que ele estava falando de vinho branco, uma puta história. Eu vi na época é claro que um monte de fã ficou pé da vida com o cara, mas teve os que falaram, é isso aí, mano, né? Teve também os que apoiaram. É uma postura completamente imbecil da parte do Phil Anselmo, um completo idiota fazer isso, você pode ter certeza disso, repudio totalmente, mas não é por isso que eu vou boicotar o Pantera. Estou falando isso porque inclusive, uma das vinhetas que a gente tinha de abertura e fechamento do programa era de fundo a música do Pantera. Por quê? Porque na década de 90, quem salvou o metal no mundo chama-se Pantera, não sei se vocês sabem disso. Se teve uma banda que salvou o metal na década de 90, foi o Pantera. O Pantera criou um furor quando ele surgiu. Na verdade, o Pantera, ele tinha um estilo glam metal, meio hard rock, tal, speed metal, power metal, lá na década de 80. O Pantera é uma banda antiga. Aí, quando eles lançam o Vulgar Display of Power, lançam o Cowboys from Hell, meu querido, eles salvaram o metal. Aí, é claro, repudiamos totalmente as atitudes do Phil Anselmo. O Phil Anselmo é um grande babaca, né? Só que o Pantera acabou, né? O guitarrista já foi morto e tal, e o som ficou. Então, assim, tem gente falando. Aí um cara falou assim, desses grupos antifa, pelo menos se pregam antifa, etc., só que são grupos que não contribuem nada para o metal. Eles eu chamo eles de fofoqueiros do metal. Porque eles não.
porque eles não têm zine, eles não têm selo, eles não têm banda, eles não têm programa, eles não têm nada. Eles fazem só live para falar mal, mas fazer alguma coisa pelo metal e não frequentam a cena. Tem um outro problema, eles não frequentam. Mas eles têm o direito de fazer o que eles fazem e tal. Só que aí um veio e me falou assim, tira essa vinheta de entrada e fechamento, você tá tocando Pantera. Eu até tirei. E aí depois eu fiz uma live, inclusive até socializei aí com o Douglas há um tempo atrás, ela tem uns 30 minutos, e eu explico um pouco sobre isso, porque assim, qual o problema, né? Sabe quanto custa uma vinheta? Ah, mas o Phil Anselmo fez a saudação. Eu falei, eu sei que ele fez a saudação. Por exemplo, o próprio Dave Mustaine, do Megadeth, que é conservador e já falou muita bobagem ao longo da sua vida, como o próprio Tom Araya do Slayer, fez agora uma provocação recente com o Biden nos Estados Unidos, como o próprio James Hetfield do Metallica, que era caçador de urso. Quer dizer, membros de bandas do mainstream mundial que já falaram ou fizeram besteiras, é incontável o número. E eu nem falei aqui do Kiss, dos membros do Kiss. Se você pegar o Gene Simons, a gente vai sair daqui vomitando de tanta besteira que esse cara fala. Agora, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a obra de arte. Tem que separar. Eu sei que é difícil. É difícil. O fã tem direito de não separar. Ele boicota mesmo. Agora eu, radialista, como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer a guerra para dentro do programa. Aí meu programa ninguém mais. Aí vai virar uma guerra. Agora eu repudio. O que eu posso fazer é denunciar e repudiar. Eu repudio, claro que eu repudio. A atitude de Phil Anselmo é babaca, escrota e tem que ser repudiada. Agora a banda, o Pantera, aí a conversa é diferente. Acredito eu. Né? Penso assim, não sei se eu estou correto, mas eu penso assim. Só para fortalecer o seu argumento, né? E a babaquice não é um privilégio, exclusividade de alguns caras do heavy metal. Sim. A gente tem que lembrar que na década de 70, o Eric Clapton, ele fez um discurso público racista defendendo um político de extrema-direita na Inglaterra. O outro roqueiro famoso, na verdade, foi pego fazendo saudação nazista, que depois falou que não, ele estava apenas saudando os fãs, entendeu? Então isso não é um privilégio exclusivo do heavy metal, né? E nas artes a gente tem exemplos gigantescos, né? Nelson Rodrigues apoiava a ditadura, né? Se a gente for jogar fora uma obra de arte por causa das concepções ideológicas do autor, não sobra muito. Ou momentos, né? Momentos. Exato. Concordo. Tava bêbado, vai saber. Como eu disse, né, meu? Drogado, sei lá, né? No metal tem tudo, né? Rock, metal rola tudo, né? Então, tem gente que às vezes faz algumas coisas que a gente não sabe por que fez. Né? Às vezes é por ideologia, outras vezes é por alucinógenos. É verdade. Fala, Belém. Só uma coisa, só para deixar claro, quem fez saudação nazista foi o David Bowie. E depois ele disse que não foi bem isso, que ele estava saudando alguém. Tá. Até a mão, né? E o Phil Anselmo também falou que ele estava bêbado no momento. Ele não comprou. É o que eu ia dizer, viu? Se for para cancelar o cara que fez merda uma vez na vida, nós tudo vamos estar cancelados, não é? Ó, é mais ou menos isso. Nós estamos chegando aqui no final. Essa a máxima de hoje é essa. Não cancele ninguém que fez merda na vida, porque senão você vai ser obrigado a cancelar você. Nós vamos chegar aqui no final. Bom, a gente falou aí um monte de coisa e tal, mas sempre tem coisa para falar. O microfone está aberto para você, titio Brom. Então, a gente está chegando ao final. Eu já queria primeiro te agradecer aqui o espaço aqui na Rádio Cantareira. É uma honra enorme estar aqui com vocês, de falar um pouco do nosso programa. E quem quiser conhecer mais o programa, no Facebook, www.facebook.com/Comando Nós, tem o blog do Comando Nós, comandonoise.blogspot.com.br. O programa ele é ao vivo
quinzenal na Rádio Web Stay Rock Brasil, é www.stayrockbrasil.com.br, às quintas-feiras, a partir das 20 horas, e reprise na sexta-feira, a partir das 14 horas, o programa tem 4 horas, e depois a gente disponibiliza na nossa conta no Mixcloud, para registro histórico, né, no mixcloud.com/Comando Noise. E quem quiser entrar em contato via e-mail, titiobrombrом@gmail.com. Brombrom é com N, igual está escrito aqui na telinha, titiobrombrом@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, banda e etc., imprensa, a gente está à disposição. Nosso programa é um pouco essa proposta aí, e para conhecer ele, tem que ouvir ele, e tem que ter paciência, porque é 4 horas, é um dos, se não é o único, mas é um dos pouquíssimos programas do Brasil de metal que faz 4 horas. Tá bom. Perfeito. É isso aí. Beleza? Eu agradeço. Valeu. Obrigado aí ao Douglas, ao Penei e ao Luizão. Foi um aprendizado para mim também conversar com vocês, com certeza. Obrigado, Antigo. Obrigado. Quero agradecer o titio Brombrom aí. E é como eu sempre digo: se pensar lhe faz mal, nós faz bem! E um abraço apertado pro titio Brombrom! O comandante estelar do comando nós! Valeu! Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado.